Aqui você vira adulto. Estamos indo para o final da nossa minissérie, mas calma, é só o ciclo 1 desse nosso tempo juntos. Mas eu quero sim já aprofundar ainda mais, embora eu acho que já tenha sido bem profundo, mas eu quero aprofundar ainda mais em um tema que é o meu exercício favorito da vida e é algo que eu faço com muita frequência. Aprendi com Tony Robbins lá nos meus 23 anos e depois aprofundei isso lá pelos 28. Ele tem 2 cursos, um deles é o Date with Destiny, que é o de 6 dias, que inclusive é o que está no Eu Não Sou o Seu Guru, na Netflix. E nesse evento ele faz essa ferramenta que eu quero conversar com você agora, de valores, de forma muito aprofundada. Então nos meus cursos eu fico horas e horas falando sobre isso, mas aqui a gente vai abordar, eu não vou falar superficialmente, mas rapidamente, porque sim, eu quero aprofundar bastante com você, porque é aqui que coloco o norte de futuro para você saber quem você quer se tornar todos os dias, para que te dê um guia de conduta para você reconstruir o seu eu ideal e que você tenha a clareza de quem você é, do que importa para você, de como tomar melhores decisões, do que é o certo e errado dentro do que você acha que é certo e errado, dentro da tua visão interna de si, da vida, do mundo, do outro. Ou seja, aqui você vira adulto porque você sai da mentalidade da criança, aquela criança que quer agradar o papai e a mamãe o tempo todo, aquela criança que quer fazer tudo o que é esperado dela, aquela criança que quer ser reconhecida. Então, por isso, ela se mutila, se for o caso, ela deixa tudo que ela acredita de lado para seguir o que é importante para os outros. Aqui você vira adulto, porque aqui você assume que você tem o direito dado por Deus de vencer, que você tem o seu destino e que só você pode viver a sua vida. E essa ferramenta de valores que eu vou apresentar para você, ela vai te dar subsídio, ela vai te dar suporte, sustentação para que você consiga fazer as boas transgressões. Boa transgressão é quando você olha para o teu sistema familiar e você diz: querida mamãe, querido papai, eu honro como foi, do jeito que foi. Por exemplo, as traições, ou a escassez familiar, financeira, ou qualquer que seja a questão. Eu honro, eu valorizo o que foi como foi, porque apesar de tudo isso e com tudo isso a minha vida chegou. Só que agora eu faço diferente. Não de um lugar de revolta, de um lugar de julgamento, de ataque. Lembra que a gente falou que Jung diria que a gente repete aquilo que a gente rejeita ou que a gente julga, julgamento é rejeição. Então eu deixo lá com o papai e com a mamãe, respeitando e abaixando a cabeça para tudo que foi como foi, de um lugar de bastante gratidão. E é um processo, tá, queridos? Não é do dia para a noite, só porque eu estou falando aqui, mas é sim um caminho de evolução para nossa alma. Olho o que foi como foi, agradeço, respeito e faço diferente. Essa é uma boa transgressão. Essa é uma boa transgressão. Vai gerar culpa? É claro que vai gerar culpa. E vai gerar culpa porque fazer diferente do que te foi ensinado gera culpa. Mas se for um diferente para abençoar as futuras gerações, se for um diferente para que você construa esse novo mundo que a gente vem falando desde o começo, se você não se identifica com esse mundo é porque você veio ajudar a construir um novo, é aqui que é a chave dessa construção do novo mundo. É quando você decide fazer as suas transgressões positivas e colocar valores que são tão bonitos e positivos e poderosos dentro de você, que é isso que você passa para os seus filhos. Porque se você não fizer isso de forma racional, lógica e, claro, emocional, organizando ou alinhando a tua lógica com a tua emoção, se você não fizer isso, o status quo, o padrão, o default vai assumir o controle. Ou seja, se você aprendeu os valores lá que você aprendeu com os teus pais e não faz nada intuitivamente nisso, racionalmente, dedicadamente, direcionadamente para trocar, você vai seguir os mesmos padrões que você herdou. Você pode até ganhar um ou outro novo, mas muitos você vai seguir, como diria Elis Regina, como os nossos pais, porque é muito mais forte do que a gente. Lembra que a gente falou que o sistema familiar é muito mais forte do que nossa cabeça sozinha? Então você pode falar, eu quero ser rica milionária. Mas se você não quebrar valores internos, regras internas, crenças, regras, mesma coisa no mundo do coaching. Se você não quebrar isso internamente, você vai
pagar o preço de não conseguir chegar lá, ou você pode até chegar lá, mas você vai fazer algo para se sabotar e cair, porque afinal de contas você vai querer ser muito mais parecido e fiel aos valores que você recebeu do que aos seus novos valores. Então esse é um conceito muito profundo, é um conceito que poucas pessoas param racionalmente para pensar. Você talvez tenha até desafio em responder a pergunta que eu vou fazer: o que verdadeiramente importa na vida para você? E o que tem sido muito importante na vida para você? Talvez você ache uma ou duas respostas mais fáceis, mas leva um tempo para você chegar aí em uns 10 valores. Valores são guias de condutas. Valores colocam um foco específico naquilo que você quer ser e alcançar. Lembra que a gente já falou que o ser é o ter? Então, o ser, ao alcançar o algo, tem a ver com os teus valores, porque os teus valores vão dar um pouco de suavidade para a tua mente. Pensa o seguinte: nesse estúdio, que eu estou aqui gravando a minissérie para você, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente atrás ali nos bastidores. Tem pessoas, tem situações acontecendo e de tudo isso, eu tenho que focar no que é o mais importante para mim, que é você, que é essa gravação. Se eu desviar meu foco e começar a prestar atenção no Fred, na Carol, no Arnaldo, no João, na luz, no fundo, no computador, em qualquer outra coisa, eu perco meu foco do que verdadeiramente importa e aquilo que eu poderia fazer com excelência, que é o meu trabalho aqui, que é o meu papel aqui com você, que é o meu objetivo aqui nesse estúdio, eu desvio o meu foco, eu termino o dia não gravando nada, acabo não concluindo esse projeto, ou falo com você de uma forma bem vazia ou bem superficial, porque eu não estou focada na nossa conversa, porque eu foquei em outras coisas. Por exemplo, no controle. Se eu quiser ter controle de tudo que está acontecendo aqui e esse for o meu valor importante do meu coração, eu vou querer ter tanto controle de tudo que eu vou sair do foco do que é o mais importante, que é a nossa conexão. Nesse momento eu estou valorizando a nossa conexão, eu estou valorizando a educação, o meu educar para você, a nossa conexão e essa educação, essa minissérie, essa gravação. Então, se a gente não tem claro quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos e objetivos, a gente vai se perder no caminho. E é por isso, gente, que tem tanta gente tão perdida. Deixa eu dar um exemplo, porque veio uma imagem aqui na minha cabeça, e aí talvez eu desenhe para você e fique mais fácil. Imagina, eu vou trocar aqui. Imagine aqui, ó, você fazendo isso aqui na vida, ó. Imagina que você tá andando na vida assim, ó. Sem essa clareza, você anda na vida perdido. Você não sabe para onde olha, você olha para tudo que é lugar, e você quer olhar para cá, 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 e você não sabe para onde você tem que olhar, e aí você fica tentando controlar tudo, e você fica tentando dar conta de tudo, e parece aí uma barata tonta na vida. Eu já fui essa barata tonta na vida, quando eu queria dar conta de tudo, quando eu queria valorizar tudo, valorizar o que os outros, inclusive, valorizavam, não os valores da minha alma, do meu destino, da minha essência, do meu propósito, porque eu não olhava para dentro para encontrá-los, eu olhava para fora, então eu modelava fora o que eu achava que era importante dentro. Só que aí me levou para minha segunda grande queda, tudo bem? Então, quando você tem clareza de para onde você está indo, fica mais fácil a vida. Quando a gente falar no próximo episódio de futuro, vai ficar ainda mais claro esse entendimento. Mas o que é importante você saber agora, no nosso cérebro, nós temos um carinha que chama RAS, Reticular Activating System, ou Sistema de Ativação Reticular. E é como se fosse um foco de uma câmera, foco mesmo de uma câmera, de um vídeo, de uma fotografia, que você dá zoom, zoom in, zoom out, que você vai deixando maior ou menor algo. Os teus valores, eles conduzem esse RAS. Os teus valores vão conduzindo para onde você foca. No exemplo que eu dei aqui, eu estou focada em você porque eu tenho um valor e um propósito bem claro. E é óbvio, aqui é mais fácil eu ter um propósito claro porque tem um investimento financeiro, tem pessoas atrás e tem uma série de questões. Mas no nosso dia a dia,
a quantidade de coisas que a gente faz, como essa barata tonta que eu dei de exemplo, sem a menor noção do que a gente está fazendo, sendo conduzido por valores que a gente nem sabe que a gente tem e que a gente é conduzido por regras que a gente nem sabe que a gente tem de forma tão automática, que essa é a velha mentalidade, sair fazendo coisas por fazer, sair lotando a agenda de coisas por fazer, sair fazendo coisas que você nem sabe que você devia estar fazendo, não devia estar fazendo e deixando de fazer coisas que você sabe que você devia estar fazendo, porque você nunca parou para pensar no que realmente importa para você. Mas sabe quando você vai saber disso? Quando você estiver na beira da morte, no leito de morte. Quando você fizer uma análise da sua vida, não para ficar mórbida aqui com você, mas para te gerar reflexão profunda. Quando você chegar no seu último dia de vida e olhar para a vida que você viveu, você vai chegar cheio de arrependimentos, porque você vai falar, caramba, eu não vivi o que eu realmente queria ter vivido. Eu vivi o que todo mundo achava que era importante, menos eu. Eu fiz o que os outros achavam certo, menos o que eu achava certo. Eu deixei de viver as minhas experiências de vida para viver as experiências que os outros achavam que eu deveria viver. Eu me mutilei, eu me flagelei, eu me larguei, eu vivi o que o outro queria que eu vivesse, mas eu não vivi o que eu queria viver. E o poder é esse, de fazer os seus valores, de você enxergar o que você queria viver. Enxergar é o primeiro passo, viver é o segundo passo, mas o primeiro passo é o mais importante aqui nessa nossa minissérie. Então, se os seus valores são seus guias de conduta, você conseguiu pensar o que é importante para você? Talvez você tenha respondido que o importante para você é trabalho. Talvez você tenha dito que o importante para você é sucesso, dinheiro, família. Talvez você tenha dito que é espiritualidade. Talvez você tenha dito que é justiça, honestidade. Talvez você tenha dito que capacidade, que responsabilidade. São coisas importantes para você. E com certeza, pelo menos uns 2 ou 3 desse, além de segurança, são coisas que vai aparecer para 100% de vocês. E eu não sei porque eu sou sou mãe de Ná, sou vidente, mas porque isso aparece em todas as minhas aulas e aparece em todos os cursos do Tony Robbins. Quando ele coloca esses valores, são valores culturais gerais. Todas as nações, pessoas de mais de 80 países levantam as mãos para falar que eles têm o valor segurança, o valor sucesso, independência, eu não falei independência, mas agora eu estou falando, o valor reconhecimento, bem forte o valor reconhecimento. Então esses valores são valores bem populares da nossa geração. Porém, e das gerações anteriores, porque é o que a gente vai herdando. Liberdade também, ou independência, aparece bastante. Só que o que acontece? Você pode colocar tudo isso no papel. Só que quando você vai olhar para isso, via de regra, 99,9% de vocês tem como número 1 o valor segurança. Faz uma autoanálise aí. Faz o exercício de você realmente pensar o que tem sido muito importante para você. Pensa nas decisões que você tomou na tua vida até hoje. Pensa nas escolhas que você fez. Tem gente que fala assim, mas se eu buscasse valor segurança, eu não teria mudado tanto de cargo na empresa. Você muda no que é seguro. Ou você muda quando já está seguro. Então, é uma autoanálise que você tem que fazer, porque se você sabe que você está priorizando segurança, mas você está dizendo que você quer o crescimento, você vai ter que escolher, não dá para ter os dois. Ou você primeiro vai buscar o crescimento e aí encontra a tua segurança no processo, ou você vai valorizar a segurança e o crescimento vai ficar um pouco mais moroso, tudo bem? Então, os valores, eles condizem muito com a tua realidade e manifestam o que você quer chegar lá no final da vida, vivendo. E também colocam uma série de regras em você, porque cada valor tem regras dentro para existir. Por exemplo, o valor segurança. Você não vive segurança do nada, precisam ter regras para você viver a segurança. Então, você tem regras como, por exemplo, eu vivo a segurança toda vez que eu tenho dinheiro na conta. Eu vivo segurança toda vez que tudo sai do jeito que eu espero. Eu vivo segurança toda vez que eu tenho controle das coisas. Eu vivo segurança toda vez que eu sei que todo mundo da minha família está bem. Tem uma série de regras aí dentro para que você viva segurança. O Tony Robbins diz que nós temos muitas regras para sermos felizes e poucas regras para sermos infelizes. Aliás, basta uma regra, eu preciso ter o controle de tudo, para você já viver uma vida miserável. Porque quem aí me ouvindo agora consegue ter o controle de tudo 100% o tempo todo? Tenho certeza que nenhum de vocês levantou a mão, porque é impossível. Mas se essa é a regra que te conduz, você já vai entender o porquê a tua vida está tão travada em múltiplos aspectos. Só que imagina, são
dezenas de regras que você tem aí dentro de você. Não é porque eu estou falando tudo isso que você vai conseguir quebrar todas, não é nem mesmo fazendo um único curso que você vai conseguir quebrar todas. Por isso eu sempre falo que o desenvolvimento pessoal é um processo contínuo, é um lifestyle, é um estilo de vida, porque a cada curso, a cada imersão, a cada minissérie que você assiste, às vezes assistindo a segunda vez essa mesma minissérie, você já vai aparecer com outra regra, com outra crença, com outro movimento aí interno, que você fala, nossa, caramba, nunca tinha parado para pensar que eu tinha esse movimento interno, que eu estava valorizando tanto a perfeição, que é por isso que eu tô tão travada, que é por isso que eu não comecei meu business, não é porque eu tô insegura do que vão pensar de mim, é porque eu tô valorizando tanto a perfeição e nada começa perfeito do começo. É muita prática e repetição para quem sabe mais para frente ficar um pouco mais próximo do que nós, seres humanos, consideramos como perfeito, porque com certeza não é o que o nosso Pai Celestial considera como perfeito, mas a gente nem consegue enxergar ainda a perfeição celestial. Mas vou voltar aqui. Então, as regras que nós temos são infinitas para que a gente seja feliz. Então, tem que acontecer tanta coisa. Por exemplo, a maioria de vocês, eu sei porque você me conta, você diz assim, ó, para eu ser feliz, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que estar muito bem casada, as pessoas que eu amo têm que estar felizes, eu tenho que fazer 2 viagens por ano, eu tenho que estar bombando na minha carreira, sendo reconhecida na minha carreira, meus filhos têm que estar bem, eles têm que ter uma escola para eles estudarem excelente, eu tenho que morar numa casa super confortável, eu tenho que vestir roupas X, eu tenho que... Tem uma série de coisas que tem que acontecer para você ficar feliz. E às vezes as coisas que tem que acontecer nem estão no presente, muito menos no futuro, estão lá no passado. Para eu ficar feliz, eu nunca posso ter tido um abuso na minha vida, não posso ter passado por aquele abuso. Minha mãe não podia ter morrido, meu pai não podia ter morrido. Então são tantas regras que muitas delas são até impossíveis. Eu só posso ser feliz com a minha mãe em vida, só que minha mãe morreu. Eu só posso ser feliz com um filho, mas eu não consegui engravidar. Você consegue entender como a gente vai dificultando tanto a nossa vida? Porque quem vai colocando essas regras? O falso poder do ego, nosso ego. Nosso ego vai colocando essas regras e vai colocando tantas necessidades e tantas necessidades e tantas necessidades para você ser feliz que você se perdeu, você não sabe mais como ser feliz. As pessoas não sabem ser felizes, gente. A cada ano despenca o ranking de felicidade. A OMS, se você for olhar as pesquisas da OMS e tantos outros processos de buscas de pesquisas sobre felicidade, Dr. Martin Seligman e todos os que vieram depois dele, que Dr. Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, que trouxe o conceito da felicidade autêntica, que começou a estudar a felicidade cientificamente. Eu explico muito disso na minha formação avançada em comportamento humano. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que as pessoas se perderam no que é ser feliz, no que significa ser feliz, porque elas têm tantas regras para que isso aconteça que a felicidade nunca chega. Dificilmente a regra da pessoa é: eu sou feliz quando eu respiro ar puro. Eu sou feliz quando eu oro e falo com Deus. Eu sou feliz quando eu levanto e estou acima da terra. Meus pés estão no chão e eu estou vivo. A gente pode falar isso em momentos românticos, mas no dia a dia, ter a mentalidade de valorizar essas coisas em detrimento das outras, principalmente no mundo de rede social, de comparações infinitas, que fazem com que a gente coloque a barra lá em cima para que a gente seja super bem-sucedido e super feliz. Então a gente precisa entender quais regras estão fazendo a gente perder o jogo da vida? Quais regras estão gerando uma pressão, inclusive, nos nossos filhos, gente? A quantidade de crianças hoje que vivem uma pressão absurda dentro e fora de casa. Os nossos pais viveram pressões absurdas, você viveu pressões absurdas. Ou seja, a gente precisa começar a suavizar um pouquinho mais. Por isso o Mestre Jesus diz: o meu jugo é leve. E o jugo é leve, por quê? Porque não adianta a gente se aprisionar e querer achar uma perfeição, gente, com 30 anos de idade, com 40 anos de idade. Achar que tudo tem que estar certo, que todos os objetivos já têm que estar alcançados. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, eu não bebia álcool. Comecei a beber uma taça de vinho aqui e ali quando eu tinha 28 anos. Eu coloco essa responsa no meu marido, que foi quando eu conheci o meu marido. Você tá brincando, mas realmente eu comecei a beber vinho quando eu tinha 28 anos. Mas lá pelos meus 18, 19 anos eu não bebi. Então eu era a garota da turma que dirigia os carros da galera, porque eu não bebi. E esse garoto, esse amigo de uma das nossas amigas, ele dirigia uma X5. X5, uma BMW X5, é um carro caríssimo, nem sei hoje, talvez 500, 700 mil reais, e ele tinha 18 anos de idade. E aí ele falou,
meus amigos me chamavam de Chaúde, e ele falou, Chaúde, você dirigiria na ida e na volta? Porque ele tinha uns ataques de pânico e a gente ia para uma viagem em Campos, que era 3 horas de viagem. Ele falou, você dirige? Eu falei, é lógico que eu dirijo. Dirigia meu Paliozinho ali, né, que eu dividia com meu irmão, que já era muito bom, sou muito grata, mas não era uma BMW, né, gente? Não era uma X5. Quando eu dirigia aquela X5, eu nunca me esqueço da sensação dirigindo aquela X5. Tipo assim, surreal. Eu vou ter uma X5. Mas eu, dirigindo a X5, eu olhei pra ele chamava Felipe. Falei, Fê, eu não consigo imaginar qual próximo carro você teria. Porque com 18 anos você já dirige uma X5. Ele falou, eu não tenho muito mais ambição. E ali me deu um clique. Eu falei, claro que é muito maravilhoso a gente poder ter o que a gente tanto busca, não é sobre isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado de querer conquistar tudo tão rápido e não valorizar o processo, em quem você se torna no processo, em quais são os valores morais que você desenvolve no processo, os aprendizados, as quedas, os tombos e as vitórias. Se a gente não passar por essa experiência humana, gente, vai chegar uma hora que a vida perde o sentido. Eu não estou sugerindo que você não possa alcançar o que você quer. Eu só estou dizendo para você tomar muito cuidado se você está valorizando todas essas liberdades com 30 anos de idade, que todo mundo vai te vender aí na rede social, que com 30 anos você tem que ser livre geográfica, financeira. É tanta liberdade que eu não aguento ver. Eu não aguento ver. Porque eu sei que isso não é caminho de felicidade. Eu testei na minha própria vida e eu vejo meus alunos com rios de dinheiro, com todas as liberdades possíveis, sucumbindo, porque tudo aquilo que parecia que os faria tão felizes não fazem mais. Eu mudei meu visual, eu valorizei a beleza externa. Antes eu me arrumava do jeito que eu aprendi na minha infância, comprava roupa na José Paulino. É a verdade da minha vida. Sempre valorizei o mais barato nas compras, nas minhas roupas. E até meu cabelo, era o que eu na minha cabeça tinha. Nunca valorizei muito isso. E esse ano eu decidi fazer um makeover. Eu decidi fazer essa repaginada interna e externa. Desculpa, não é interna e externa. Acaba que impacta internamente, mas externa. Mas porque o meu interno já estava resolvido. Porque eu já tinha trabalhado e continuo trabalhando os meus valores morais, os meus valores internos. Porque eu detesto a ideia de ser vazia, gente. Eu detesto a ideia de parecer alguma coisa aqui pra você e dentro de mim ser outra. Já aconteceu isso no passado, tá bom? Não que eu soubesse racionalmente. Eu achava que eu estava super congruente, mas eu não estava. Porque eu estava valorizando coisas que a sociedade valoriza. Reconhecimento, poder, liberdade, essas coisas todas. Depois que eu fui trabalhar a fundo os meus valores, e para você trabalhar os seus valores, você precisa ter ações, não adianta dizer, eu valorizo a saúde, mas não come uma coisa saudável, não faz uma atividade física, entendeu? Não dá. Não dá para dizer que você valoriza a fé, mas você não estuda todos os dias alguma escritura que faça sentido para você, não faça uma caridade, só faça uma oração meia boca aqui e ali, vá uma vez por semana na igreja, se vai. Entendeu? Isso não é valorizar. Valorizar, você tem que ter ação. Ações diárias, ações hora a hora do seu dia. Então, os valores, eles determinam muito da tua vida por isso, porque você vai se condicionando a ser aquilo. Eu quero, por exemplo, um dos meus valores atuais, digamos assim, os novos, aquele que eu quero chegar no último dia da minha vida e viver, é o valor da sabedoria. Então, eu sabia que se eu repaginasse fora, mas dentro tivesse uma bagunça, ia ser falso. Eu queria ser sábia. Eu queria que o fora apenas expressasse quem eu já sou dentro e não o oposto. E não que o fora mudasse quem eu sou dentro. Faz sentido, gente? Então, aqui você vai querer pensar no seu último dia de vida. Se você pudesse ouvir as pessoas falando de você. Quais valores você gostaria de ouvir essas pessoas falando de você? Presta atenção na minha pergunta. Quais valores? Porque agora pode ser que você vai responder assim, que ela foi uma pessoa boa. Não, isso não é valor. Qual é o valor por trás? O valor da sabedoria, o valor do amor. Nossa, a Fernanda me ensinou a amar ainda mais a si, a Deus, aos outros. Ela me ajudou a enxergar as outras pessoas com mais amor e com mais empatia. A Fernanda foi uma pessoa sábia. Quando eu fui conversar com ela, ela tinha uma sabedoria. Então, não é que eu sou, tá, gente, tudo isso, é que eu quero ser. Então, todos os dias, os valores são guias de conduta que vão me levando para esse caminho. E aí, as minhas escolhas vão precisar ser congruentes. Eu vou precisar estudar sobre isso, vou precisar ler sobre isso, vou precisar ter ações no meu dia a dia que me deixem mais sábia. Faz sentido? Então, coloque aí uma lista
Do que você gostaria no último dia na Terra que as pessoas dissessem sobre você? Eu também quero que as pessoas digam que eu sou leve, que eu sou bem-humorada. Eu quero isso para minha vida. Agora, como eu vou viver isso? Se é por meio de ser mãe ou se é por meio de parir projetos e trabalhar com milhares de pessoas ao longo da minha vida, não me importa tanto. Honestamente, do fundo do meu coração, não me importa. Desde que eu cumpra aquilo que eu acredito que eu vim no mundo cumprir. Não estou ainda falando de propósito. No próximo episódio ou no seguinte, a gente vai falar de propósito, mas aqui eu estou falando de quem eu quero ser para viver o meu propósito. Porque o propósito pode ser vivido de várias formas, com vários movimentos internos, mas quem eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero me tornar a cada dia? Esse é o movimento do nosso espírito. Esse é o movimento da nossa nova mentalidade. Então, queridos, desenhem aí e coloquem aqui no chat quais são os novos valores. E não se enganem, viver os seus valores é possivelmente a coisa mais difícil que você vai fazer em toda a sua vida. Dizer não quando você quer dizer sim, ou dizer sim quando você quer dizer não. Quando as pessoas esperam que você diga uma coisa e você diz outra. Quando na mesa está todo mundo julgando e você se levanta para não julgar. Quando as coisas ficam mais desafiadoras e você quer ter a tendência a comer aquele chocolate na quarta-feira à tarde, quando você está vivendo a saúde, você tem que dizer não para aquele chocolate. Você entende como as regras de conduta não são fáceis, não, né? É bonito falar, mas é muito mais desafiador fazer na prática. Então, não espere uma perfeição, mesmo colocando no papel. Mas espere sim que fique isso visual para você, para que ao longo da sua vida você vá olhando diariamente um pouquinho para esses valores e se perguntando como é que eu posso ser um pouquinho mais parecida com esses valores, para que todos os dias você ande em direção a esses seus valores ideais. Fechado? Conta aqui para mim que eu tô louca para descobrir quais são os seus novos valores a partir de agora, tá bom? Um beijo e até a próxima!